Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Concurso para a Prefeitura Municipal de Hortolândia, Estado de São Paulo. As inscrições encerram-se no dia 23 de fevereiro de 2024. Nós vamos resolver uma prova da banca aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa, que será a responsável pela elaboração da prova. Concurso para a Câmara de Porto Feliz, nível médio, cargo recepcionista protocolista. Correção das questões de matemática. Então, vocês que estão estudando para concursos para a Prefeitura Municipal de Hortolândia, continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Banca Aplicativa. É muito importante que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários das 5 questões propostas no concurso da Câmara de Porto Feliz, nível médio. Conteúdos de matemática para a prova de Hortolândia. Cargo de ensino médio, ensino técnico, ensino superior, são os mesmos. Então, vejam, resolução de situações, problema, números inteiros, operações, propriedades, múltiplos e divisores, números racionais, operações e propriedades, razões e proporções, divisão proporcional, regra de 3 simples. Muita atenção, não inclui regra de 3 composta. Porcentagem, juros simples. Também muita atenção, não inclui na bibliografia juros compostos. Sistema de medidas legais, assunto muito importante, medida de tempo, comprimento, área e volume e principalmente as suas transformações. Conceitos básicos de geometria, cálculo de área e volume e raciocínio lógico. Portanto, continuem assistindo às videoaulas do canal para que vocês tenham conhecimento do nível das questões de matemática. Então, vamos para 5 questões. 11. Pedro e Ricardo foram contratados para realizar um serviço por R$ 3.500. Sabe-se que Pedro trabalhou 9 horas, Ricardo trabalhou 7 horas e que a divisão dessa quantia será diretamente proporcional ao tempo de serviço de cada um. Então, Ricardo recebeu. Esta questão aqui é recorrente em concursos da banca aplicativa. Muita atenção. As grandezas podem ser diretamente ou inversamente. Vamos resolver sempre utilizando a constante K. Então, vejam. Pedro vai receber 9 vezes K e Ricardo 7 vezes K. Sabendo o valor da constante de proporcionalidade, basta multiplicar por 7 para saber quanto receberá Ricardo. Então, para saber o valor de K, resolvemos a seguinte equação. 9K mais 7K é R$ 3.500. Portanto, 9K mais 7K dá 16K, igual a 3.500. Portanto, a constante de proporcionalidade K será 3.500 dividido por 16, que dá exatamente 2.018,75. Então, pegando esse valor da constante de proporcionalidade, multiplicamos por 7, para saber quanto o Ricardo receberá. 7 vezes R$ 208,75 dá exatamente R$ 1.531,25. Letra B. Questão número 12. Patrícia tinha 850 canetas esferográficas e vendeu 2/5 delas. Ela quer colocar o restante igualmente em 15 caixas.
a quantia mínima de caixas necessária para embalar todas essas canetas esferográficas será igual. Então, vejam, vamos calcular a quantia de canetas que Patrícia vendeu, 2/5 de 850. Esse D aqui significa multiplicação. Então, fica 2/5 vezes 850. Multiplicando aqui o 2 com 850, tem 1.700 dividido por 5, que dá 340 canetas esferográficas que Patrícia vendeu. Portanto, restante 850 menos 340, 510 canetas restantes. Essas 510, ela vai colocar em 15 caixas. Aqui tem um porém. A pergunta aqui, vejam, está dizendo a quantia mínima de caixas. Já nós temos a quantidade de caixa. Então, acredito que essa questão aqui foi muito mal redigida. Se eu fizer o cálculo aqui, eu vou fazer 510 dividido por 15, que vai dar a quantidade de canetas por caixa. Quando a pergunta é quantidade mínima de caixas. Observação minha, particular. A pergunta deveria ser quantidade de canetas em cada caixa. Não tenho ideia se esta questão teve alguma modificação do gabarito preliminar, ou então foi anulada. Questão número 13. Uma instituição financeira paga 0,75 ao mês de juros simples. Então, observe, esta banca ela tem o costume de sempre indicar se é capitalização simples ou composta. Lembrando que para este concurso não cai capitalização composta. Se Tamires aplicar R$ 1.500 ao final de 5 meses, quanto receberá de juros? Então, o que é juros na capitalização simples? É capital vezes a taxa vezes o tempo. Vejam as alternativas, pessoal. Se os juros é 0,75 ao mês, é impossível durante 5 meses ter um juros de 1.556 maior ou 5.625. Isso aqui é um absurdo. Portanto, só temos duas opções. Juros, capital vezes a taxa vezes o tempo. Substituindo aqui, sempre vocês façam o seguinte. Para calcular os juros de uma forma rápida, direta, transforma esse número aqui em forma de fração. 0,75, coloca-se 0,75 dividido por 100. Porque dá para simplificar esses dois zeros que aparecem no denominador. Então, fica assim. 1.500 vezes 0,75 dividido por 100 vezes 5. Como nós temos dois zeros aqui e dois zeros, eu posso cortar. Então, ficou juros 15 vezes 0,75, errinho meu aqui de digitação, vezes 5, que dá R$ 56,25, letra B. Questão 14. Realizando a divisão de um determinado número inteiro e positivo por 17, temos o quociente 18 e o resto 7. Então, se somarmos esse número com 20 e dividirmos por 7, quanto será o resto? Então, o que eu tenho? Eu tenho um número n que vai ser dividido por 17. O exercício está dizendo aqui, dá um quociente 18 e um resto 7. Portanto, o número n aqui vai ser o quê? 17 vezes 18 mais 7. Efetuando isso aqui, eu tenho 313. O exercício está dizendo, se eu somar 20 nesse número, eu tenho 333. Dividindo 333 novamente por 17, o que eu vou encontrar? Vai encontrar
um quociente, quer dizer, o resultado igual a 19 e o resto igual a 10. Ou seja, o resto vai ser exatamente 10. Letra C. Questão número 15. Em uma certa reunião, a razão do número de mulheres, importante, sempre na ordem, para o número de homens é de 1 para 7. Se chegarem mais 5 mulheres na reunião, a razão muda, fica 1 para 6. Nessas condições, o total de pessoas na reunião é questão sobre razão e proporção. Então, vejam, a razão entre mulheres e homens é de 1 para 7. Aplicando a propriedade fundamental aqui das proporções, eu tenho aqui a quantidade de homens é 7 vezes a quantidade de mulheres. Essa é a primeira informação. Agora vamos ver a segunda. Se chegarem mais 5 mulheres, ou seja, acrescentando aqui 5, a razão vai ser 1 para 6, ou seja, a quantidade de mulheres mais 5 dividido por homens é 1 para 6. Da mesma forma, multiplicando aqui, produto dos meios igual ao produto dos extremos, homens vai ser 6 vezes mulheres, mais 6 vezes 5, 30. Como nós temos aqui duas equações representando homens e homens, eu posso pegar esse termo aqui, igualar com esse termo, achando a quantidade de mulheres. Então, 7 mulheres é igual a 6 mulheres mais 30. Aqui significa 6 vezes a quantidade de mulheres. Então, 7 vezes mulheres menos 6 quantidade de mulheres é igual a 30. Isto aqui vai dar quantidade de mulheres, 30. Vocês estão observando que eu não quis chamar aqui de x e y. É mais fácil para entender escrevendo quantidade de mulheres e quantidade de homens. Substituindo aqui, eu tenho aqui a quantidade de homens vai ser 7 vezes 30. 7 vezes 30 dá 210. Logo, a quantidade de pessoas nessa reunião vai ser a quantidade de homens, que é 210, mais a quantidade de mulheres, que é 30, somando dá exatamente 240, alternativa a letra B. Então, estas foram as 5 questões da banca aplicativa para a Câmara Municipal de Porto Feliz. Gostaram? Não esqueçam, façam a inscrição no meu canal. Desta forma, vocês podem ativar o sininho para que recebam as notificações das demais videoaulas para o concurso da Prefeitura Municipal de Hortolândia. Não esqueçam, deem um like nas videoaulas do canal e, se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É uma forma de vocês contribuírem com a divulgação do meu canal, uma vez que as videoaulas são todas gratuitas. Vocês podem também colaborar clicando no link Valeu Demais. Qualquer contribuição será bem-vinda. E vocês que estão estudando para os concursos da banca aplicativa ou outras bancas, cliquem na playlist Banca Aplicativa. Link na descrição desta videoaula. Um grande abraço e até as próximas.